Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal Critica Brasil, que fala a verdade, doa quem doer e não fica inventando fake news. A ministra Damares Alves, a minha ministra preferida, hoje esteve na Comissão de Constituição e Justiça, lá no Senado Federal, e falou, entre outras coisas, rebateu o ministro Celso de Mello sobre a questão de ideologia de gênero. Não é? O ministro Celso de Mello, em seu voto, ele citou a Damares e citou também o que acha errado utilizar essa palavra ideologia de gênero. Porque quando as pessoas falam de ideologia de gênero, dá-se a entender que quem inventou ideologia de gênero foram os comunistas, os esquerdistas, os esquerdopatas, ou toda a universidade, querendo que o teu filho entrasse no mundo da gaysice. Gente, olha, é difícil entrar com este assunto aqui, mas é tão absurdo o que a Damares faz que dá corda para todas as ações que o LGBT fizer a partir de hoje. Porque a mulher fala cada bobagem, uma bobagem atrás da outra. Damares critica ativismo judicial e rebate o ministro sobre a questão de gênero. O ministro diz que não tem esse negócio de gênero. Quem inventou o gênero foram eles mesmos. Quem fala contra a orientação, essa ideologia de gênero, é os mesmos que inventaram essa palavra ideologia de gênero. E quem criou isso foi pessoas como Damares, né? Que usa o tempo todo a palavra de Deus, usa o nome de Deus para querer doutrinar escolas, doutrinar partidos, doutrinar instituições. Damares, pelo amor de Deus, porque você tem que entender, minha amiga, que escolas públicas não são igrejas. Você tem que entender que o teu ministério não é uma extensão da igreja. O Brasil é um país laico, deve permanecer separado do Estado, assim como ensinou Jesus Cristo. Dai de César o que é de César, de Deus o que é de Deus. Ficar misturando as coisas não dá certo, minha menina. Quer explicar da palavra de Deus? Vá dentro da sua igreja, vá de porta em porta evangelizar, ide a todo mundo pregar evangelho. Jesus nos disse, institucionalizem a religião. Peguem a Bíblia e façam ela ser obrigada que as escolas, ou partido, ou qualquer instituição leia. Pelo amor de Deus. Religião é uma coisa pessoal de cada um. As pessoas escolhem. Se você for querer colocar a tua religião goela abaixo das pessoas, logo não será o evangelismo, será a obrigação. É por isso que existe a palavra evangelizar, levar as boas novas. Não misture as coisas, pelo amor de Deus. Olha o que ela fala aqui, gente, olha o que ela fala. Ela está criticando os livros do MEC. Ela está dizendo que o MEC não distribuiu aquele lá que ela falou mal, porque ela fez o seguinte, uma vez ela fez palestra e ela pegou um livro dizendo que o MEC tinha distribuído esses livros para as escolas. Mas ela não fala que não é distribuir para criança, não é distribuir para, assim, pega o livro e dá para cada um aluno, não. O MEC compra livros para dentro da biblioteca, Damares. Ou tu acha mesmo que o MEC, o Ministério da Educação, vai comprar apenas livros religiosos? Os livros do Malafaia estarão lá. O livro do Edir Macedo, todos estarão lá. Os teus, não sei se tu fez, estarão lá. Não é assim, minha querida. Escola pública, o nome já diz, vai ter livro de todas as espécies. Entendeu? É claro que não vai ter lá, não sei se existe, mas não vai ter a pornografia, o homem fazendo sexo e tal. Mas, livro da literatura, você acha mesmo que o jovem não tem internet hoje, que o jovem não tem celular, não tem televisão em casa? É um absurdo tão grande, porque ela considera, por exemplo, o livro do Harry Potter Coisa do Demônio. Cara, isso é literatura, mulher. É uma ficção, mulher. O meu livro, imagina se esse meu livro chegasse nas mãos do Ministério da Educação, a Damares ia sentar o pau e dizer que é do diabo, do Satanás, do capiroto. Porque olha o nome do livro, dá um look. Reis, Reinos e Relíquias, a Paixão de Lúcifer. Eu fiz esse livro em 2012. E este livro aqui, eu quero presentear para você dizer o seguinte, lede de tudo, retende o que é bom. É isso que Paulo fala. Agora a Damares quer proibir livros dentro da biblioteca, como se as pessoas não tivessem acesso à informação. Ministra, pelo amor de Deus, ministra, quer evangelizar? Faça o evangelismo.
mas não use o órgão público para a senhora obrigar as pessoas a engolirem a sua religião. Por mais evangélico que eu seja, que eu me considere, acho erradíssimo misturar religião com a coisa pública. Escute só o que ela vai falar. Presta atenção. Aí vocês falam, então o MEC não manda livros de terror para as escolas? Não, o MEC não mandou este. Mas a gente encontra, sim, no acervo do MEC, no acervo biblioteca da escola, alguns livros absurdos. Olha o que ela disse. Ela disse que no acervo da biblioteca das escolas se encontra livros absurdos. Vamos lá. Vamos ver aqui o que ela vai falar. Alguns livros absurdos. Por exemplo, A Insônia do Vampiro. Meu Deus do céu! Ai! A Insônia do Vampiro. E agora? Será que esses comunistas, o MEC quer transformar todo mundo em vampiros? Ai, meu Deus, A Insônia do Vampiro. Aí agora, gente, pelo amor de Deus. Quem assistiu aí Conde Drácula estão no pecado, isso é coisa do demônio. Esse livro tem, Damares. Quer dizer que este livro tem na biblioteca, é? Caramba! Gente, cuidado com teu filho nas escolas públicas, porque pelo que a Damares está falando, eles querem transformar o teu filho não só em gay, querem transformar teu filho em vampiro também. Então atenção, crianças que assistiram até o Transilvânia, vocês estão ferrados. Escute mais. Cada absurdo atrás do outro. A gente encontra 12 Horas do Terror. Olha, 12 Horas do Terror, meu Deus. A gente encontra esses livros absurdos. Damares, você tem que denunciar isso, Damares. Absurdos. Que mais? Assombração na Terra. Assombração na Terra. Ai, e agora? Caramba, Damares, pelo amor de Deus. Olha, o mundo vai se acabar. Filho da Bruxa. Pelo amor de Deus, o filho da bruxa. Será que esse filho aí seria o filho da... Deixa pra lá. Será que esse filho seria a bruxa do 71? Escute mais. Bruxa, vem à minha festa, A Maldição do Horrendo. Existe muita literatura absurda nas escolas, comprada pelo programa Biblioteca da Escola, comprada pelo MEC e enviado para a escola. O MEC não comprou este, mas existe sim muitos livros enviados para as escolas, comprado pelo Programa Nacional da Biblioteca e enviado para as escolas. Tá bom, Damares, já falou besteira demais. Ô Damares, a palavra biblioteca já diz tudo. É uma reunião de vários livros, de vários autores, de vários segmentos, minha amiga. Ou tu queres mesmo que dentro das bibliotecas públicas só tenham livros religiosos, só tenham livro como cantar hinos, como dar teu dízimo para o Malafaia, como ser da Igreja Universal, como ficar... Pelo amor de Deus, né, minha amiga? Escola pública precisa ter literatura. Por exemplo, A Queda dos Anjos. Isso é um livro que pode estar em qualquer biblioteca. É livro o quê? A Queda dos Anjos. É uma história, entende? Não é do jeito que ela queria, mas é. Olha outro, olha que perigo. Olha lá o que diz. O herói perdido, meu Deus do céu, e aqui mostrando um dragão que pode personificar o Satanás. Gente, olha esse livro aqui meu, por exemplo, é A Paixão de Lúcifer, jamais. Aí tem este aqui, Crônicas de Nárnia. Olha só o leão. Meu Deus do céu, as crianças que amam leão, que vai na costa do leão. Será que a Damares nunca ouviu falar de C.S. Lewis? Nunca viu falar da J.K. Rowling, que é escritora do Harry Potter? Será que ela acha também que o livro O Senhor dos Anéis é um grande perigo para a sociedade do Tolkien? Pelo amor de Deus, Damares, escola pública, separe, minha amiga. Se você não quer que seus membros da sua igreja leiam qualquer literatura, ensine isso na sua igreja. Evangelize as pessoas e diga para elas que esses livros são do diabo, do demônio e do capiroto. Mas pelo amor de Deus, não transforme nossa república numa coisa mais, idiota que já está ficando. Não dá para fazer isso. Bom, além disso, nós temos também a questão do Marcelo Antônio, que é o ministro do Turismo.
que está sendo também acusado por alguns, não é acusado para a justiça ainda, de estar aí envolvido com o Laranjal de Minas Gerais, do partido do PSL. O Onyx Lorenzoni diz que se tiver alguma coisa, o Bolsonaro vai tomar as providências. Mas o próprio ministro do Turismo já se adiantou e copia o Flávio Bolsonaro. Ele pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspenda as investigações em Minas Gerais que tratam sobre ele, já que ele é ministro. E isso tem que ser levado à Corte Superior. Ora, ministro, quando você fez isso, você não era ministro. Então, pelo amor de Deus. Vamos ver o que mais aqui. Senhores, eu quero agradecer a todos que estão entrando aí, a participação de todos. Vocês são sempre bem-vindos, esse canal aqui é do povão, não é? E olha, não esqueça que dia de domingo tem muita risada aqui. No dia de domingo, às 2h10 da tarde, nós temos o programa O Domingo é Nosso. Gente, Bolsonaro, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia se reuniram ontem em sala fechada e tiveram também um encontro para decidir a questão da reforma da Previdência, que todo mundo sabe que só vai beneficiar os que sempre se beneficiaram no Brasil, não é? É os ricos decidindo a coisa do pobre. Então por aí você já viu, o rico sempre vai querer sacanear com o pobre. São poucos ricos, pouquíssimos, não é? Que querem algum bem do pobre. E os cargos estão sendo negociados. O Bolsonaro disse, olha, se é uma coisa que eu não vou fazer, é negociar cargo. Esse negócio toma lá da cá, não vou, tá ok? Não vou. Ô Bolsonaro, ontem você já disse que se arrependia de ter votado, de ter falado contra a reforma da Previdência um dia. E aí você já mudou. Mudou o discurso e agora muda também esse negócio do toma lá da cá. Ou seja, está aberto o leilão, né, do Poder Executivo para ver quem é que vai conseguir mais cargos. Será o DEM? PSDB? O PSL está meio devagar, está meio, não é, toma lá da cá. Ou seja, o toma lá da cá continua e agora muito maior por causa da reforma da Previdência. Ou eles fazem isso ou não aprovam. Se Bolsonaro não aprovar a reforma da Previdência, escuta o que eu estou falando, vai cair fora. Escuta o que eu estou falando, porque o povo que está lá em cima não admite não. Colocaram ele lá para um objetivo. Senhoras e senhores, Venezuela fecha a fronteira com o Brasil. E o Nicolás Maduro acusa os Estados Unidos de estar utilizando a tal da ajuda humanitária para invadir o país. Ele diz que isso não tem nada de ajuda humanitária, que a ajuda humanitária deles é isso aqui, ó. Pam, 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 essa ajuda humanitária que o Maduro está dizendo. Eles inventam essa questão de ajuda humanitária para invadir o país, como invadiram o Iraque naquela época. Vocês lembram que a CIA mentiu, o George Bush mentiu quando falou que no Iraque tinha armas de destruição em massa, armas químicas e tal, e tal, e tal. E quando entraram lá viram que não tinha? Inclusive, a própria CIA já disse que mentiu para poder os Estados Unidos invadir. A questão é uma só, gente. Petróleo. Por que os Estados Unidos não vai lá no Sudão resolver o problema do Sudão, que é um país tão pobre, é um país que sempre está em guerra civil? Por que não vai resolver o problema da Etiópia? Por que não resolve o problema desses países africanos que tanto tempo estão sofrendo? Por que não vai lá dentro e resolve? Por que tem que resolver só problema de país que tem petróleo? Por que vai resolver o problema do Iraque, que tem muito petróleo? Resolver o problema da Venezuela, que é onde tem a maior quantidade de petróleo do mundo. E aí? Ou seja, eles querem resolver o problema daqueles que têm petróleo. Senhores, pelo amor de Deus, se você é daqueles que acham que os Estados Unidos está querendo levar ajuda humanitária à Venezuela, você não sabe da metade do problema que ocorre lá na PDVSA, na estatal venezuelana, no preço de petróleo, no petróleo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão precisando de petróleo. E sempre que eles estão necessitando do tal óleo muito bom e rentável, eles recorrem à ajuda humanitária. Vamos ajudar aquele país que está em conflito. Vamos ajudar aquele povo que está passando fome, tadinho deles. Vamos lá. Os Estados Unidos é muito bonzinho, né?
Pelo amor de Deus. Se fosse essa bondade toda, já tinha resolvido o problema de muito país que está pobre. O problema é que esses países aí, que ele não resolve, porque não tem petróleo. Quando tem, ele se mete. Aí o bobo vê, vai para Venezuela, vai para Cuba. Não entende metade da política exterior. Acostumado a ouvir charlatões que se dizem intelectuais e de intelectuais não tem merda nenhuma. Gente, eu não estou ofendendo ninguém não. Para. Ministro Marco Aurélio Mello envia para a Justiça Eleitoral caso de Caixa 2 do Onyx Lorenzoni. Já que o Sérgio Moro falou que agora Caixa 2 não é mais aquele caixa que era antigamente. Antigamente, Caixa 2, ele era muito crime. Olha o que o PT fez. Mas já que é o partido do Bolsonaro, ou o DEM, Onyx Lorenzoni, não era aquela coisa não, pessoal. Não era não, o pessoal já exagera. Na conversa que o Onyx Lorenzoni teve com Bolsonaro e todo mundo alardeou, está ali patente o medo que Bolsonaro tem que Bibiano lhe cobre. Não somente cobranças judiciais, porque Bolsonaro disse que ia ter que vender uma das casas. Pelo menos, né, Bolsonaro, ao menos casa não lhe falta, porque de acordo aí com a justiça, você tem cerca de 15 imóveis no nome seu e do seu clã. Enfim, ele diz que se Bibiano cobrar, ele vai ter que vender pelo menos uma casa dele. Fica com 14 ainda. E diz que essa conversa foi replicada no site do Antagonista e que depois, a mando de Bibiano, o site Antagonista tirou do ar essa conversa. Lembra que o Bolsonaro tinha acusado o Bibiano de comandar lá o Antagonista? Parece que comanda mesmo. Ministro do Turismo fica. Diga todos que eu fico. Algumas coisas são flagrante criminosas, diz Ciro Gomes sobre reforma da Previdência. Ciro Gomes se refere, por exemplo, à aposentadoria por invalidez, por doença. E vocês sabem que essa aposentadoria e essas outras que não são por conta de contribuição, eles querem dar 400 pila. Pensa bem, aposentadoria com 400 reais ou no máximo 500. Quinhentão. Meu Deus do céu, ainda tem trouxa a favor da reforma da Previdência. Ainda tem trouxa. Vamos lá, pessoal, trouxinha, que ainda dá tempo de vocês verificarem. Vocês acham que isso vai ferrar só comigo, é? Vai ferrar com todo mundo, inclusive com você, deve ser tonto. Fachin nega recurso de Lula contra a decisão do STJ no caso do triplex. Falando aqui do Félix Fischer, que tinha votado contra o presidente Lula, mas que a defesa do presidente Lula queria que esse caso no STJ fosse julgado pela 5ª turma. Ao negar, Fachin diz o seguinte, que esse recurso ainda vai ter o apreço ali, vai ser apreciado na 5ª turma. Quando? Não sei. Quando é para defesa de Lula, o negócio demora. Quando é para acusar, rapidamente acusam, condenam. Enfim, ô Lula, o pessoal da defesa do Lula, vocês estão recorrendo a essa justiça como se essa justiça estivesse, sabe, sendo isenta, né, imparcial. Não está. Chegou no Edson Fachin? Não vai dar em nada. Vai por mim. Marielle Franco. Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão por conta das investigações do caso Marielle Franco. A Polícia Federal ela está, nesse caso aí, cumprindo 8 mandados de busca e apreensão, porque estão bloqueando, impedindo as investigações. A Polícia Federal está apenas cumprindo o mandado nessa questão de aonde está a obstrução da justiça. Mas o caso de descobrir os mandantes pela morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes fica na mão da polícia do estado do Rio de Janeiro. Para a Anistia Internacional, o caso de Marielle Franco é um labirinto sem saída. Senhoras e senhores, eu vou terminando por aqui agradecendo todos que participaram hoje comigo dessa live. E quero dizer, hoje eu estive lá no plano piloto e aqui de lá eu não falei com o Paim, porque o Paim estava dirigindo, estava ali com a Damares, né? A mesma Damares que eu ainda agora falei. Damares, pelo amor de Deus, eu quero que você volte às suas origens, leia a Bíblia mais uma vez. Lá está escrito, ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Na Bíblia também está escrito, não é de Paulo, nem é de Apolo, mas de Cristo. Na Bíblia também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Na Bíblia também está escrito, dai de César o que é de César, de Deus o que é de Deus. Separe, minha amiga, separe a religião do Estado, separe a coisa pública da tua igreja. Eu aqui na minha casa, a gente faz culto pela manhã, nós fazemos o pôr do sol nas sextas-feiras. Meu pai e minha mãe ensinaram para nós a cantar hino em casa. E nenhuma dessas coisas que tu fala na escola vai me contaminar ou nos contaminar quando a gente está coberto, sabe, por amor de Pai, por amor de Cristo. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando ele for grande, não se esquecerá dele. Ensine a sua criança em casa. Ensine os seus filhos. Na escola, você não vai formar caráter de ninguém. É no seu lar, na sua casa. Não passe a responsabilidade para outro que é sua, é nossa, é minha. Muito obrigado por todos aqueles que estão participando do Critica Brasil, aqueles que enviam superchat, aqueles que estão mandando para nós. Desculpa a gente não ter lido as mensagens aqui no ar. E eu quero te agradecer por mais uma vez estar com a gente. Amanhã a gente volta. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Deus te abençoe, Deus te guarde. Cuidado com os livros. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Beijo para todos. Felicidade para você, tá? Tchau.